Olá pessoal, aqui é o professor Gidalt e eu estou aqui hoje com um certo pesar, com tristeza, para conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho tentado fugir desse assunto. Eu tenho tentado não ser tão pontual em algumas críticas, mas eu não tenho como fugir disso. Não dá mais para nós fugirmos desse assunto. Nós tivemos a triste marca ontem de 1.179 mortos em 24 horas. Em 24 horas, equivale a 11 aviões cheios de pessoas caíram e todos morreram por causa de um vírus. Também alcançamos a marca de 17.983 mortos por Covid-19 no Brasil. São 17 mil pessoas que não precisavam morrer agora. Elas poderiam dar muito mais dias, mais tempo de vida, de dedicação, de trabalho, de amor, de afeto, de cuidado à sua família, mas essas pessoas não estão mais entre nós. E aí eu quero tocar num assunto que tem me incomodado bastante, que é a atuação dos evangélicos frente a esse governo. Eu quero dizer para vocês, eu estou tocando nesse assunto porque me sinto mais à vontade para dizer, mais à vontade para falar, para tecer críticas, porque eu sou evangélico, eu pertenço a uma igreja histórica, do protestantismo histórico. Está na hora de nós nos pronunciarmos sobre a postura como os evangélicos têm se comportado, a maneira como eles têm se comportado. E aí eu trouxe esse tema para vocês, que é os evangélicos e a cloroquina. Primeiro, a cloroquina, eu vou tomar esse nome desse remédio, esse tema, como algo emblemático que representa o atual presidente. A cloroquina é a cara dele, não somente porque ele defende, mas ela representa o seu jeito de ver o mundo, a sua forma de governar. A defesa da cloroquina, ela é algo emblemático para compreender como funciona a cabeça desse senhor que está comandando o nosso país ou descomandando o nosso país. Nós não sabemos muito bem até onde vai a sua capacidade de governar, né? Ou de desgovernar, de provocar o caos. Nós temos hoje, atualmente, vastas pesquisas, tem muitas pesquisas que foram realizadas já sobre a cloroquina, porque ela foi uma hipótese de tratamento que foi cogitada, ela foi apresentada lá atrás, já tem alguns meses que o tema da cloroquina tem circulado. E com o volume de casos no mundo, vários cientistas, vários pesquisadores, pessoas que têm responsabilidade realmente com a vida do ser humano, vários pesquisadores, aproveitando o volume de casos, eles tinham muita amostragem, né? E eles fizeram vários testes com pacientes de casos brandos, né? E vários testes com pacientes mais graves. Então hoje não precisamos mais de novas pesquisas. Já existem estudos conclusivos, à luz de método científico, tudo certinho, que a cloroquina é ineficaz. Pelo contrário, ela é perigosa para as pessoas que estão com Covid-19. Então isso aí é um ponto já dado, é uma questão resolvida. A ciência já tem uma resposta com relação a isso. E aí o nosso presidente continua insistindo. Ele quer aprovar um protocolo de utilização da cloroquina, mesmo sem nenhuma fundamentação científica. Porque se ele estabelecer um protocolo pelo Ministério da Saúde, o governo vai ter que gastar, esse dinheiro que não tem, sabe? Que está faltando dinheiro no Brasil, é assim que eles dizem. Então esse dinheiro que está em falta vai ser utilizado para comprar um medicamento que a ciência já provou que não presta. Mas existe um grupo no Brasil que consegue distorcer a realidade, consegue tentar colocar na cabeça das pessoas que esse discurso de que a cloroquina não presta, na verdade, é uma intriga das pessoas com o tadinho do nosso presidente, com essa pessoa tão boazinha que é o nosso presidente. E eu fico muito preocupado, porque existem evangélicos que estão endossando isso. Existem igrejas, existem lideranças expressivas no Brasil que estão endossando isso, que estão dizendo, apoiando essas decisões, que estão querendo relaxar
o isolamento social, que é a única medida até hoje comprovada cientificamente que realmente previne o coronavírus. E aí alguém poderia dizer para mim, eu não estou entendendo, você diz que é evangélico, mas se você é evangélico, você acredita em Deus, você está dando ouvidos para a ciência. Esse debate entre fé e ciência, fé de um lado, ciência do outro, esse é um debate muito antigo no cristianismo. Tá? E aí, para não caminhar pela Idade Média, eu posso me lembrar de Justino de Roma. Justino de Roma, que era um grande filósofo, que teve uma experiência profunda com Deus, com Jesus, e ele foi e começou a ser um dos maiores defensores da fé cristã lá no século II. E ele não tinha nenhum problema de se valer da razão, de se valer da ciência da época e dialogar a ciência da época com a fé cristã. Nós temos vários exemplos na história do cristianismo de grandes homens e mulheres de Deus que tinham esse equilíbrio, essa sanidade. Isso é um mínimo de sanidade mental. Você que ignora a razão, você comete um dos maiores erros que a religião poderia cometer. Porque a religião não é Deus. A religião, ela é uma construção nossa, humana, ao redor das doutrinas que nós acreditamos, ao redor do sagrado, ao redor de Deus, digamos assim. Significa que nós podemos ouvir o chamado de Deus e crer na sua salvação, mas quando nós nos reunimos para construir nossas doutrinas, em muitos momentos nós cometemos equívocos como igreja, nós fazemos escolhas políticas equivocadas. Durante a história, a igreja tem, em muitos momentos, independente de ser católica ou protestante ou ortodoxa, via de regra, a igreja ela faz a defesa não dos pequeninos, daqueles que sofrem, mas ela se coaduna com o poder. Porque a igreja, a instituição, eu não falo de Jesus, do movimento de Jesus, eu não falo de uma fé genuína que tantos de nós, de tantas pessoas têm em Jesus, na palavra de Deus. Eu não estou falando disso, eu estou falando dessa estrutura de poder das instituições religiosas. Elas gostam do poder político. E o que eu estou vendo hoje é que muitos pastores, muitas pastoras, lideranças religiosas no Brasil, evangélicos, têm se calado diante dos abusos, das atrocidades cometidas por esse governo. E eu não vou nem falar da questão econômica, não vou nem entrar nesse mérito, não. Eu quero tomar como exemplo maior a cloroquina. Por isso que o tema desse vídeo é os evangélicos e a cloroquina. Como é que nós podemos, como evangélicos, como protestantes, apoiar um governo, um presidente especificamente, não vou nem falar do governo todo, porque tem muita gente ali que tem mais sanidade mental que o atual presidente. E que tem, digamos assim, mais boa fé. Porque a gente não pode só entrar pelo mérito da loucura, da insanidade, não. Isso é uma coisa. Outra coisa é má fé. É saber que as pessoas vão morrer e não tomar uma atitude de coordenar, não assumir a liderança do país de verdade, não apoiar seus ministros da saúde, não apoiar o Mandetta, não apoiar o Taish. E aí você tem 2 ministros da saúde que saíram em torno de um mês, porque eles não queriam apoiar o uso da cloroquina sem fundamento científico, mas o presidente quer empurrar a cloroquina goela abaixo, porque ele sabe, né? Ele é médico, ele é cientista, ele sabe o que é bom para o país. E tem gente que vai achar isso normal. Isso é má fé, isso é irresponsabilidade, isso é uma atitude que poderia ser enquadrada como uma atitude genocida. Relaxar o isolamento social e indicar um remédio que não presta. Cloroquina não presta para a Covid-19. Este presidente está brincando com a sua vida, com a vida dos fiéis da sua igreja. Não está preocupado com a cura das pessoas. Ele já tem dado provas disso. E nós, como evangélicos, muitos continuam apoiando, batendo palminha. Por que será? Qual é o argumento que você vai utilizar para os fiéis da tua igreja que estão perdendo seus parentes? E não adianta botar cloroquina neles, não. Não adianta você ungir cloroquina com o óleo da unção lá do teu altar, porque você vai estar tentando a Deus. Eu quero terminar esse vídeo, para não me alongar muito, com uma passagem lá em
Lucas capítulo 4, quando você tem a tentação de Jesus, e Satanás leva Jesus ao alto do pináculo do templo lá e manda Jesus se jogar. E ele falou, olha, se você é Deus realmente, se você é filho de Deus, então te joga daqui porque os anjos vão te sustentar, os anjos vão te segurar. E Jesus não se joga. E ele ainda fala assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E o que significa? Significa o seguinte, modo bem básico, se você sabe que pular de um lugar alto vai matar você, porque você já conhece tudo, você já tem conhecimento sobre isso, e mesmo assim você pula, você está tentando a Deus. Deus não é obrigado a te salvar. Deus não é obrigado a fazer nada, porque Ele já te deu conhecimento. Você negligencia o conhecimento e se joga, cai de cabeça e morre. Nós já sabemos, pela misericórdia de Deus, cientistas bem capacitados, bem intencionados, produziram estudos e os estudos já provaram a cloroquina não presta para a Covid-19. Pode prestar para outras coisas, para a Covid-19 não. Mas você vai lá e continua apoiando. Então quem apoia essa atitude está apoiando o quê? Uma postura de tentar a Deus. Teologicamente está errado. E eu estou tocando só num versículo, porque se fosse falar de outros, aquele que vê o mal acontecendo e não toma uma atitude é cúmplice do mal. Aquele que vê uma injustiça acontecendo e essa pessoa não se manifesta, ela não tenta impedir de alguma forma essa injustiça, ela se torna cúmplice daquela injustiça, cúmplice daquela covardia. E o que está acontecendo com o nosso país hoje é uma covardia com o povo brasileiro. Covardia. Nós já estamos em 17.983 mortos. Quantas mais pessoas serão necessárias morrer para que nós realmente tomemos a atitude correta, a atitude coordenada, para que nós sejamos realmente liderados por alguém que de fato tem um compromisso com a nação toda? Não é só compromisso com os seus 25, 30% de aprovação, não. É compromisso com o Brasil todo. Compromisso especialmente com os pobres que dependem do hospital público, dependem da UTI, do respirador dos hospitais públicos, porque a elite brasileira está bem guardada nos hospitais privados. Eu acredito que, ao que parece, não vai faltar UTI, talvez não falte UTI no Brasil para a elite brasileira, mas vai faltar, já tem faltado muita UTI, respirador, EPI para os médicos, enfermeiras e todos os profissionais de saúde, para as pessoas que estão na rede pública. Isso é crueldade, isso é maldade, isso é má fé. E eu fico muito triste porque está na hora da igreja evangélica se levantar como voz profética, de verdade. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar, mas o meu papel no meu momento agora é esse, no mínimo de me manifestar. Está na hora de agirmos com mais maturidade. Que Deus abençoe a sua vida e tenha misericórdia do nosso país. Um abraço para vocês.